Querido amigo, estamos agora na seção do Evangelho de Mateus, onde encontramos o Rei Jesus em ação. Mateus 15, 1 a 39. E esse aqui é um capítulo que nos apresenta aquele ponto do ministério de Jesus, quando ele sofre ainda um grande impacto com a oposição dos homens. Jesus tem aqui uma denúncia contra os fariseus, contra os escribas, e encontramos Jesus até repreendendo os seus discípulos também. Mas ele cura uma filha de uma mulher cirofenícia, e assim como outras multidões. É um capítulo muito interessante, porque aqui nós temos o registro também da segunda multiplicação de pães e peixes. Muitas ações acontecem nesse capítulo. Vamos então estudar cada uma delas. Primeiramente, Jesus denuncia os escribas e fariseus quando eles quiseram criticá-lo, conforme os versículos 1 a 9. Aqui temos os escribas e fariseus vindos de Jerusalém, e estamos lembrados, você deve se lembrar, de que no último capítulo Jesus estava no deserto, onde as multidões não tinham onde comprar qualquer comida. Esses religiosos, fariseus e escribas, eles estão vindo de Jerusalém para tentar criticá-lo. Eles não estão vindo para ouvir os ensinos de Jesus, não estão vindo para dar um apoio a Jesus, vieram para criticá-lo. Então, vemos que não foi uma visita amistosa. Esses fariseus não estavam interessados nos ensinos de Jesus. Eles vieram para acusá-lo de não estar andando de acordo com a tradição dos homens. Ele cumpria a lei, mas estava transgredindo a tradição que eles consideravam tão importante quanto as Escrituras. E eles queriam saber por quê. Por que, por exemplo, Jesus e os seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições? Bem, isso é muito interessante porque nos lembra que muita gente hoje ainda dá valor a uma série de cerimônias exteriores, achando que isso é tudo que precisam para estarem corretos diante de Deus. Nesse episódio, os escribas e fariseus queriam saber por que Jesus e os seus discípulos não lavavam as mãos, o que para eles, os fariseus e escribas, não era apenas uma prática de higiene, mas era uma prática religiosa, era até uma limpeza cerimonial e não uma prática meramente física com objetivo sanitário. Mas perceba o seguinte, querido amigo, no versículo 3, Jesus responde com uma pergunta. Por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, Jesus, de acusado, ele passa a questionar. Por que vocês desobedecem o mandamento de Deus com as suas tradições? Bom, a tradição deles, como sabemos, permitia uma pessoa desobedecer a lei. Veja só, trata-se de fato de uma coisa muito estranha. Então, é isso que Jesus está dizendo. Isso fica claro nos versículos 4 a 6. Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O significado do mandamento era assistir e proteger pai e mãe, mas a maneira como os religiosos encaravam isso era bem diferente. Eles se baseavam na tradição. Ao invés de ajudarem a seus pais, que naturalmente necessitavam deles quando já idosos, eles entregavam o dinheiro que deveriam gastar na assistência aos pais como oferta, como contribuição no templo, achando que com isso ficavam livres de qualquer responsabilidade de ajudarem seus pais. Como vemos, os fariseus tinham uma forma muito religiosa e piedosa para transgredirem a lei de Deus. Eu acho ainda que a melhor forma de testar o crente é pelo bolso. O bolso ainda hoje é o termômetro do crente. É um verdadeiro teste. Pelo trato com dinheiro, vemos se o cristão está com febre, retendo o que não é dele, ou está dedicando ao Senhor com alegria aquilo que vem das próprias mãos de Deus. Como você está tratando o seu dinheiro?
Você acha que o que você tem é seu dinheiro ou reconhece que tudo vem de Deus? É nesse ponto que vemos que eles falharam. Em outras palavras, eu creio que Deus está requerendo do homem que pague as suas dívidas, cumpra com seus deveres e responsabilidades, antes de fazer até a oferta para o templo. Eu ouvi falar de um homem que tinha uma ideia verdadeiramente estranha. Ele queria doar ou dar a metade dos seus bens, que não eram muitos, enquanto a sua própria família estava passando necessidades. É estranho que muitos estejam querendo fugir do cumprimento do dever e da responsabilidade por caminhos religiosos, por caminhos de falsa piedade. Nos versículos 7 a 9, Jesus confronta-os duramente. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é em vão que me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqueles religiosos queriam que se observasse rigorosamente a cerimônia do lavar das mãos. Mas Jesus mostra qual era a condição do coração deles. Eles estavam transgredindo a lei com uma aparência de religiosidade. Querido amigo, e nós? Como é que nós estamos agindo nos nossos dias? Estamos fazendo a mesma coisa? Muitos pais hoje dizem aos seus filhos: olha, lave as mãos antes das refeições. Mas esses pais não têm a menor preocupação com aquilo que seus filhos estão vendo na televisão ou na internet. Muitos pais se preocupam com possíveis problemas de ordem física, mas se esquecem ou são até indiferentes dos grandes prejuízos que os seus filhos podem sofrer através das revistas, das más companhias. Naturalmente, os filhos devem lavar as mãos, isso é uma questão de higiene. Mas isso não é o mais importante. Conforme os versículos 10 e 11, não é o que entra pela boca o que contamina a pessoa, mas sim aquilo que sai da boca. Aquilo que vem do coração, aquilo que vem do interior do homem, porque está na sua mente, isso sim é que contamina o homem. Os discípulos ficaram admirados porque Jesus enfrentou duramente esses religiosos. As relações entre Jesus e os fariseus estavam abaladas. A oposição religiosa chegara a um ponto culminante do conflito. E Jesus ainda foi mais firme. Versículo 13, ele diz assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Significando que todo o sistema religioso, todas as ordens que não foram dadas, que não foram plantadas pelo Pai, elas seriam arrancadas. E completou com as palavras do versículo 14: deixai-os. São cegos, são guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, ambos cairão no barranco. Jesus, em certo sentido, é irônico, mas ao mesmo tempo ele é duro para com os religiosos de fachada. Se um cego dirigir a outro, certamente ambos cairão no abismo. Os fariseus eram líderes cegos e estavam levando seus seguidores a desobedecerem ao espírito da lei, assim como eles desobedeciam e também desagradavam a Deus. Querido amigo, você tem interpretado corretamente a palavra de Deus? Você tem agradado a Deus no seu viver diário? Faça uma avaliação séria da sua própria vida. Espero que você não se ache como os fariseus e escribas. Mas o texto prossegue e nos versículos 15 a 20 encontramos Pedro pedindo, em nome dos 12, que Jesus explicasse as suas palavras. Jesus admira-se, mas explica. Jesus ensina que não é o que entra pela boca aquilo que contamina o homem. O alimento que da boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso não contamina o ser humano. Jesus explica que o que sai da boca, as nossas palavras, é o que vem do nosso coração. É isso que contamina o ser humano. O que está no nosso coração é o que, mais cedo ou mais tarde, sai pela nossa boca. Jesus diz que do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, mentiras, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus está mudando
a perspectiva daqueles líderes fariseus. Querido amigo, você também não reconhece que estamos vivendo num tempo que foi predito até pelo profeta Isaías, tempo no qual o mal seria chamado de bem e o bem seria chamado de mal? Na verdade, o que está acontecendo em nossos dias é isso. Embora concordemos com Jesus que os maus desígnios brotam do coração humano, temos pessoas que entendem que esses itens que Jesus apresentou não são coisas más, não são coisas pecaminosas. Muitos se acham livres para praticar e fazer o que desejam. O que o coração deles deseja, eles fazem. Chamam a isso de uma nova moralidade. Pensamentos maus, crimes, adultérios, subornos, corrupção, tudo é coisa antiga que acompanha o ser humano pecaminoso. Querido amigo, essas práticas que têm sido chamadas sob o nome de nova moralidade são, na verdade, práticas antigas, práticas pecaminosas, práticas que pertencem à velha imoralidade humana. O assunto do sexo, por exemplo, é hoje um assunto livre, recebendo destaque na televisão, no rádio, nos jornais, na revista, nos livros, na internet. Quando não é abordado corretamente, esse assunto contamina o homem. Assim, a pornografia é uma grande ameaça para muitos adultos, jovens, adolescentes e até pré-adolescentes. Aquilo que contamina o homem é aquilo que está e o que sai do coração. Muito bem, depois desse confronto com os religiosos, Jesus foi para fora de Israel. Jesus foi para a Fenícia, para ali também anunciar o Evangelho. O versículo 21 mostra que Jesus retirou-se para os lados das cidades de Tiro e Sidom, duas cidades principais do país chamado Fenícia. Pela primeira vez, Jesus deixava sua terra natal e ia deliberadamente para os gentios. Antes, conforme o capítulo 10, Jesus enviara os seus apóstolos para o povo de Israel, mas Jesus foi rejeitado entre o seu próprio povo. Criou-se um conflito entre Jesus e os fariseus, que eram os guias religiosos daquela época. Jesus entendeu que não deveria ficar mais por ali, então Jesus adotou um outro princípio. Ele foi para os gentios. E o convite divino é sincero. Todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba, conforme disse o Senhor Deus através de Isaías, no capítulo 55, versículo 1. Mas o próprio Senhor Jesus também tinha dito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Conforme estudamos em 11, 28 a 30. Para Jesus, não havia acepção de pessoas. A salvação era e é universal. Nos versículos 22 a 29, então, Mateus mostra-nos um encontro, mostra-nos um relato de Jesus dialogando com uma mulher cirofenícia, exatamente uma mulher que vivia naquelas regiões de Tiro e Sidom. Essa mulher, certamente ouvindo a fama de Jesus, vendo-o tão próximo de si, ela clama a Jesus. Ela clama a ele, chamando-o de filho de Davi. Mas essa não era a maneira correta de tratar Jesus para ela, que era uma gentia. Ela não poderia chamá-lo assim. E ela completa: minha filha está terrivelmente endemoniada, Senhor. O versículo 23 diz que nenhuma resposta lhe foi dada por Jesus, mas ela estava causando perturbação, certamente até havia um pouco de embaraço. Os discípulos então queriam que Jesus a despedisse logo. Jesus respondeu que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele é o rei dos judeus. Mas de modo surpreendente, no versículo 25, essa mulher se prostrou diante do Filho de Deus. Ela não tem que clamar a ele como filho de Davi, mas agora ela se prostra diante dele e o chama de Senhor, e pede a Jesus que a socorra. Mas Jesus testa a sua fé até de modo incompreensível. Jesus a trata de uma maneira muito dura. Essa palavra teria desencorajado a muitos de nós.
talvez reclamássemos, murmurássemos ou até desistíssemos. No versículo 26, Jesus fala à mulher por enigma: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas a mulher, firme no seu propósito, respondeu a Jesus que reconhecia sua prioridade aos judeus. Mas mesmo os gentios poderiam obter as bênçãos do reino, como os cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela também estava clamando por essas migalhas. Já vimos que Jesus era compassivo e se conduía com a necessidade dos aflitos. Mas vimos agora há pouco mesmo também que Jesus valorizava a fé simples e genuína. E ele mesmo havia dito: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus se emociona, na verdade, ele se emociona diante da humildade, da firmeza de propósito e da fé daquela mulher. E no versículo 28, Jesus ainda desafia mais uma vez, dizendo: faça-se contigo como tu queres. Querido amigo, você já imaginou como aquela mulher reagiu? Como é que você reagiria? Você tem fé suficiente para receber esse desafio de Jesus? Será que nesta hora, assim como Pedro, olharíamos para Jesus e andaríamos sobre as águas? Ou ficaríamos atentos apenas às circunstâncias, às ondas e afundaríamos? Jesus quer que creiamos no seu poder e na sua providência, sem olharmos as circunstâncias. A mulher creu e a sua filha foi curada. Agora Mateus nos relata, nos versículos 29 a 31, encontramos Jesus novamente próximo do mar da Galileia. E ali ele assentou-se no monte e novamente as multidões o encontraram, trazendo para ele todos os tipos de doentes. Com compaixão e misericórdia, Jesus a todos curou. E diante disso, glorificavam a Deus, glorificavam o Pai, o Deus de Israel. Finalizando o nosso programa e o estudo desse capítulo, nos versículos 33 a 39, encontramos então a narrativa da segunda multiplicação de pães e peixes. Ficamos surpreendidos com o relato dessa segunda multiplicação. Ficamos até maravilhados com o milagre e percebemos que Mateus inclui esse relato para ainda mostrar o amor, o cuidado e a atenção de Jesus até também para os gentios, conforme lemos em Marcos 7,31. Marcos 7,31 diz que esse milagre aconteceu em Decápolis, uma região completamente gentílica. E a ênfase de Mateus é mostrar também aos seus leitores judeus que Jesus veio também para os gentios. Lógico, ele tinha vindo primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que Mateus expõe no seu evangelho para os seus leitores judeus é que Jesus também veio para os gentios. É que a salvação é universal, que a salvação é para todas as pessoas. Mas esse milagre também, querido amigo, nos mostra como os discípulos aprendiam lentamente. Eles já haviam testemunhado o milagre da primeira multiplicação dos pães. E é possível que nesse segundo caso tenha se dado um pouquinho de tempo depois da primeira multiplicação. E nós vamos perceber que os discípulos ainda não tinham conseguido entender tudo o que o Senhor Jesus tem ensinado naquela primeira multiplicação. Os discípulos apresentaram as mesmas características da incredulidade. Eles demonstraram total esquecimento do poder de Jesus. Mostraram-lhe a impossibilidade de se alimentar tanta gente. Querido amigo, eles tinham dificuldade de crer. E sabemos que a incredulidade é pecado. Assim, a falta de fé dos discípulos era um pecado. Era o pecado da incredulidade. Nós também não somos verdadeiramente crentes. Você e eu, querido amigo, temos que confessar hoje que não temos crido completamente, que não temos crido verdadeiramente. Eu mesmo gostaria de crer muito mais no Senhor Jesus.
Jesus deve ser crido. Eu devo crer nele mais ainda. Mas o problema não está em Jesus. O problema está em mim, está em você. O problema é que nós não conseguimos crer completamente, totalmente, no Senhor Jesus. Nesse milagre, conforme a narrativa de Mateus, Jesus alimentou muito mais do que 4.000 pessoas. Podemos considerar que ao lado de cada homem, tínhamos uma mulher e um filho, uma família de 3 pessoas no mínimo. Então, temos multiplicado esse número, nós vamos ter um total do quê? De 12.000 pessoas que se alimentaram dessa vez, no mínimo. Esse capítulo revela, então, querido amigo, que os discípulos não creram como deveriam crer. Eles não aprenderam como se esperava diante das oportunidades que tiveram. Essa incredulidade, de certa forma, representou um obstáculo também para a obra de Jesus. Porque, veja só, ao mesmo tempo em que Jesus enfrentava oposição religiosa, o conflito com os fariseus, assim também ele enfrentava o problema da falta de fé dos seus discípulos. E é isso mesmo que acontece em nossos dias. Por falta de fé em Jesus, o trabalho que ele delegou a nós, a nossa missão, tem sofrido atraso. Querido amigo, precisamos aprender mais rápido as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos desenvolver a nossa fé. Chegamos agora ao final, então, de mais um estudo. E estamos muito agradecidos a Deus pela iluminação do seu Espírito, por podermos estudar a sua palavra. Um abraço e que Deus te abençoe.